E eu fui uma das pessoas que queria que o All Might tivesse morrido, mas basicamente porque eu não entendia direito alguns temas da história, que ficaram bem mais claros pra mim agora que eu reli, que eu assisti. Basicamente, o All Might é aquele personagem que ele tá destinado a morrer, mas o desejo de estar vivo faz com que ele continue vivo, sabe? E eu acho isso muito bonito, muito poético. E eu sei que muita gente pode achar isso uma narrativa meio infantil, né? Mas eu não me importo, sinceramente. Eu acho que é muito bonito isso. Um personagem que ele literalmente estava profetizado para morrer, mas o desejo dele de viver é mais forte do que isso. Então eu acho que é muito importante o All Might continuar vivo, deixa uma mensagem muito importante na história. E também foi importante pro Bakugou, né, se redimir, porque foi ele quem salvou o All Might, né? O garoto que tinha destruído o All Might salvou o All Might, então não foi importante só pro All Might como personagem, mas também foi muito importante para ele, e também pro One for All, né? Porque foi a terceira luta entre os dois. Então eu acho que eu entendo quem não gosta, mas eu acho que ele é muito importante pro All Might e eu achei tão bonito, ele tipo, fez uma armadura pensando nas habilidades de todos os alunos dele, sabe? É muito, muito emocionante, muito bonito, porque é basicamente o que o Stan tinha dito, né? As pessoas não amam o All Might por ele ser aquele cara fodão. Eles amam o All Might pela pessoa que ele porque ele traz aquela visão de esperança, o símbolo de esperança, e ele continua sendo assim. Então, eu gostei bastante disso. Mas, enfim, eu não gostei. O fato do Stan ter morrido do nada, assim, é porque, tipo, eu sei que isso também é meio contra a opinião popular. Eu sei que muita gente ama o Stan, acha um dos melhores personagens do Boku no Não, eu Hero. gosto do Stan. Eu não gosto dele. Eu acho que, Também tipo, a não. motivação dele era meio idiota. Mas eu gosto do que ele representa por causa de Boku no Hero, porque, tipo, tudo que aconteceu foi ele que deu o primeiro passo, né? Pra, tipo, dar essa ascensão dos vilões foi por causa do Stan. Então, tipo, eu gosto do que ele representa pra Boku no Hero, apesar de não gostar dele em si como personagem. Então, eu reconheço a importância dele. Mas não consegui me importar muito com a morte dele, porque ele era um personagem que eu não me ligava muito. Mas eu gosto de tudo ter a ver com o All Might, né? Porque no fim é tudo sobre o All Might, né? Como o Shigaraki falou, sei lá, na primeira temporada, ou segunda, não sei, é tudo sobre o All Might. Então, realmente, é tudo sobre o All Might. Enfim, eu não, assim, tipo, sobre o Stan eu não tenho muito o que falar, mas eu gostei do que ele significou pro All Might. Basicamente, eu gosto muito do All Might. Esse é o resumo meu de Boku no Hero também. Eu não gosto do Stan particularmente porque ele foi o início do um personagem que não parece que pertence ao mesmo universo que o personagem representa, tal. Muito distoante, né? Ele, não em design ou porque ele é um cara relacionado a sangue, mas violência, sei lá. Só acho que as coisas que ele reclamava nunca tinham sido apresentadas de forma muito palpável pra nós até ele chegar. Não, aí depois foi apresentado depois nesse arco final, tá ligado? A população em clã, tipo, que teve meio que uma crítica, tipo, de população sem poder com a população com poder, tá ligado? Por enquanto Então, que eu acho que desenvolver assim, agora. ele, assim, como o vilão inicial, entre aspas, né? Mas é que ele foi um dos primeiros vilões. Ele reclama. É muito idiota uma reclamação, tipo assim, nossa, existem pessoas que são heróis por dinheiro. E aí eu fico tipo, mano, do que você tá reclamando? Ser um herói nesse universo é uma profissão como qualquer outra. Qualquer pessoa vai fazer isso por dinheiro. Mas depois que você é contextualizado com o resto de Boku no Hero, você entende que o Correio lá, ele queria fazer uma crítica sobre a sociedade de heróis. Só que eu acho que ele não foi claro nisso com o Stan. Então, tipo, ficou parecendo uma reclamação muito infantil. E por isso que eu não gostava dele. Mas depois, contextualizando tudo, eu acho que faz sentido. Só que quando tipo, o Stan foi a primeira pessoa que questionou essa questão, e não, como o Garth não tinha sido abordada essa temática antes. Então fica, tipo, muito infantil, sabe? Mas, não apenas não tinha abordado pra mim, mas não tinha nem. Tipo, o universo de Boku no Hero era muito distópico até o Correio querer. Até surgir personagens que criticam ele, e aí, a partir do momento que começa a criticar ele, o cara começou a mostrar esse outro lado, sabe? É muito. Não é natural. Não é uma progressão natural de uma É crítica. paia, né? Eu acho que. Primeiro mostra quem reclama do problema e depois mostra o problema. É meio estranho isso aí. Então, por isso que eu acho que o Stan é um personagem deslocado. Aos poucos, né? Comentando esses aspectos da sociedade de heróis. Mas enfim, né? Querendo passar um pano aqui, também pode ser porque, assim, o começo é muito sobre a visão do Midoriya e da visão, tipo, de todo mundo na escola de heróis, né? Tipo, é basicamente, e o sonho, né? Todo mundo quer ir pra UE e ser herói e tudo mais. E então a gente tem essa ingenuidade do protagonista no começo, né? Dos personagens. Só que aí a gente vai entendendo que não é só isso. Mas é claro que isso é tipo uma passada de pano, né? Uma justificativa que pode ser usada. Até Mas é claro que também é demérito do autor, né? Não ter abordado essas coisas aos poucos antes. Então, assim, tipo, tem esses dois lados da moeda.
Até porque, tipo, 90% dos heróis fazem bem esse papel de herói. Quer dizer, 90% não, eu diria que 100% agora, né? Agora que tá no arco. Então, 100% deles fazem bem o papel de heróis deles. Eles salvam pessoas. Eu acho que nenhum deles é de fato corrompido. O Endeavor, ele não é ruim como herói, ele é ruim como pessoa no geral. Quer dizer, como pai também. então mas como pai essa é do a que como questão. pessoa. Essa é a questão, né? Porque eu vi muitas análises aí, porque, né, como eu falei, tô na minha área Boku no Hero. Então, dá pra ver que Boku no Hero é uma história muito meta, né? De metalinguagem. Basicamente, as pessoas estão interpretando esse papel de heróis e vilões, mas é uma questão muito forte, né? Que o Rei trouxe desde o arco do Vigilante, que o Deku, ele aprende que não é tudo preto no branco, ele vê, tipo, o Shigaraki, aspectos do Shigaraki que tem salvação. Então, a partir disso, ele começa a querer ver os vilões como além dessa facada de vilões. Ele percebe que as pessoas são pessoas, entendeu? Todo mundo ali é ser humano e tem defeitos e qualidades. Enfim, eu sei que, tipo, eu acho que essa crítica na sociedade de heróis não é, tipo, um herói sobre os heróis em específicos, mas o que ela representa. Por exemplo, o All Might, ele pode ser um ótimo herói, né? Ele é o maior dos heróis, com certeza, que inspira todo mundo. Só que essa sociedade de heróis fez ele ser uma pessoa, por exemplo, ele é uma pessoa muito suicida, que ele não podia demonstrar fraqueza. Então, é mais nessa questão, entendeu? Eu acho que não é, tipo, uma crítica aos heróis como indivíduos, mas o que essa sociedade faz com as pessoas, tanto os heróis quanto os vilões. Mas isso não é consistente com o que o Stein fala. Ele fala de heróis como indivíduos mesmo. Eu acho que é mais no geral, assim, como que eu enxergo, assim, a crítica. Ele fala, existem heróis que tal, este é o problema. Aí Sim. não existem heróis que são assim. Tipo, existem heróis que fazem pelo dinheiro, é claro. Mas eu acho que o fato de os heróis estarem fazendo o que eles estão fazendo hoje, pra mim, é um pouco redundante com o papel do Stein na história. Então, é por isso que eu não gosto muito do Stan. Eu gosto mais da crítica que vem depois, porque eu acho que faz mais sentido. Uhum. O fato, pra mim, um dos maiores problemas dos vilões de Boku no Hero, não individualmente, mas, né, da origem deles, é que eles se originam dessa coisa meio merda, sabe? Literalmente, né, o Stein, todo mundo achou muito foda a crítica do Stein, exceto o leitor, né, que ele percebe que, né, dentro da lógica do universo que foi apresentado pra gente, não faz tanto sentido, mas pra funcionar pro universo faz, sabe? Aí é um pouco paia mesmo. Eu não acho que os leitores, tipo, acham ele ruim, não. Eu já vi uma galera, tipo, falando, o Stan, gente, melhor vilão de Boku no Hero. Tipo, muita gente mesmo. Não, com certeza. Só. Eu falando da minha perspectiva, né? Sim, totalmente. Eu olhei pra crítica do Steam e falei, pera, isso não faz sentido com tudo que foi apresentado até agora, é quase uma utopia. Boku no Hero até agora, você não mostrou quase nenhuma notícia sobre esse tipo de coisa. E aí chegou um cara que faz uma crítica. Não, beleza, fez a crítica dele ali. Aí começou a ter um monte de. Aí, muitos capítulos depois ele vai mostrar, né, o que ele quer dizer com isso. Mas aí o Stein influencia um monte de gente com a crítica dele, e eu penso, e pra mim, como a crítica dele não faz sentido no meu ponto de vista, também não acho que deveria fazer sentido no ponto de vista desses outros componentes da história e tal. Mas não, eu entendo. eu acho que as outras, eu acho que existem melhores motivos do que o que o Stein falou pra ser vilão, pô. Não, com certeza. Eu acho que, por exemplo, o Overhaul aí, ele é um vilão basicamente mal por ser mal. E eu achei ele muito, tipo, melhor do que o Stan, eu achei mais interessante. Mas enfim, né? Eu queria falar alguma coisa, mas eu esqueci. Sim, eu sei que muita gente fala que Boku no Hero era melhor no começo e depois foi decaindo, mas eu acho que bem superficial e amador em alguns aspectos mais profundos que ele tentava abordar no começo. E eu acho que, eventualmente, ele conseguiu se aprofundar de uma forma melhor. Mas eu sei que, né, nem todo mundo pensa assim. E isso E acabou pessoas sendo. que preferem a simplicidade de Boku no Hero. O que eu acho totalmente válido também, né? Porque, no papel, Boku no Hero é uma história sobre a Academia de Heróis. Só que a parte menos interessante é a Academia de Heróis. Então eu acho que tem uma falha. Exato, tem uma falha aí. Mas, enfim. Se ele tivesse, tipo, seguido essa ideia desde o início, né? De querer fazer uma crítica à sociedade de heróis. Você falou que ele estava evoluindo muito como artista. Ele estava evoluindo muito como isso. Uma evolução como artista, tanto como mangaka, né? Ele tá conseguindo melhor unir o texto, né? A escrita dele com a arte dele, e fazendo uma mescla boa, um bem bolado ali, e ressaltar, né?
os temas da obra, para mim, mas o problema para mim é que a fundação dele ficou muito rasa, porque os primeiros 3 capítulos, primeiros 3 arcos é tipo é a minha academia de heróis, né? Porque tipo, ele passou muito tempo numa base muito fraca. Aí quando ele começou a querer abordar as coisas, aí fica fragilizada, porque o que ele construiu em cima, sabe, ele fez muita coisa que era difícil de reinventar a roda, sabe? De querer dizer outra coisa por cima. Ele deixou a história superficial rápido demais, quero dizer. O universo raso demais. Tanto que... Faz sentido, né? Eu acho que assim, acho que a maioria das pessoas que reclamam, eu acho que nem é porque elas odeiam tanto a situação que tá agora, mas é porque elas tinham acostumado com uma outra forma de narrativa, né? E aí, tipo, teve uma virada muito, muito forte, então eu entendo porque as pessoas vão achar tão ruim, sabe? Você viu uma vilã e a guerra pelo anime? Na verdade, eu já tinha lido o mangá até o... Tipo, eu li até onde o anime adaptou, então eu tanto li quanto assisti. Então você foi salva. Nossa, quando você começou a falar que você começou a ver Boku no Hero e eu comecei a ver no seu Twitter as prints do anime dessa parte, eu fiquei desesperado, mas ainda bem que você viu a versão que... Inclusive, né, comentando levemente sobre essa discrepância, pra mim, uma das melhores coisas do mangá de Boku no Hero é que, mesmo ele tendo um traço muito cartunesco leve, ele consegue trazer um traço mais grosso e pesado e não se destoa da história. O problema do anime de Boku no Hero, um dos grandes problemas, é que ele é muito colorido e não consegue transparecer essa mesma nuance da arte do Correio. Basicamente, né, o anime de Boku no Hero ficou parado no tempo, naquela narrativa da história, que era uma coisa mais infantil, mais leve, e não evoluiu, né, o que é uma pena, porque, assim... Desse pra mapa? Mano, não fala de mapa aqui não, por favor. Mano, assim, gostando ou não de Boku no Hero, não dá pra negar que a arte, assim, é absurda e evoluiu muito, sabe? E eu acho que o anime, ele diminui muito o impacto das coisas. É o novo Tokyo Ghoul, né, galera? Acho que hoje, Shonen Jump hoje é a melhor arte da Weekly Shonen Jump, pra mim. As bocas dizem aí que é Dandadan, né? Mas eu tô lendo Dandadan, tô no começo. Mas Dandadan é da Jump Plus, pô, não é da Shonen Jump, não. Ainda acho melhor que a arte de Dandadan, tá? Eu ia blasfemar agora, mas vou ficar quieto aqui. Agora a gente tem que falar do capítulo, né? Que a gente falou e não falou nada. O que importa? Enfim, Bakugou assassinou um bebê pros fãs dele aí. Pros fãs dele que defendem esse cara. Beleza, quero defender agora. Ele matou um bebê na nossa frente. Inclusive, ele matou de um jeito estranho, né? Eu ainda não entendi como é que ele morreu. Tipo, mordeu a coisa e ele insta morre. Não, eu acho que assim, é porque... eu vou contextualizar, né? Porque muita gente tá confusa com o que aconteceu. Mas, basicamente, o All for One... Eu sei que fala All for One, mas eu tô com muita preguiça. Eu vou falar tudo por nós. Não, tudo por um. All for One, gente, é muita preguiça de ficar falando o nome dele certinho. E eu não sou brasileira, então eu vou falar da forma que eu quiser. Basicamente, ele lutou com várias pessoas, né? O Tokoyami, o Endeavor, o Hawks, enfim, aquela galera toda. E ele tava praticamente morto, né? O Endeavor basicamente tinha matado ele ali. E aí usou esse recurso aí, esse último recurso pra salvar a própria vida, que a injeção da Eri faz você rebobinar, né? Tipo, você vai envelhecendo. Tipo, envelhecendo não, né? O contrário de envelhecer, Benjamin Button, sei lá como fala o nome disso. Ele basicamente rebobina mesmo. Ele vai ficando mais jovem. E a ideia dele era estar no auge pra lutar contra o Shigaraki, porque ele sabia que ele ia rebobinar até chegar um ponto que ele não ia deixar de existir, virando um óvulo aí, um zigoto, como foi que aconteceu. Então, ele sabia que isso ia acontecer com ele, mas ele queria chegar ao auge dele pra lutar contra o Shigaraki, pra conseguir fazer a fusão final, né, porque tem um All for One vivo dentro do Shigaraki, só que o Shigaraki basicamente tá lutando contra isso. Então, a intenção dele era lutar com o Shigaraki e vencer pra o All for One dominar dentro do Shigaraki.
Só que, no meio do caminho, ele foi obrigado a lutar contra o All Might e depois contra o Bakugou. Então, quanto mais dano ele levava, mais ele rejuvenescia. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. O Bakugou deu tanto dano nele até que ele ficou bebê, tipo, e foi rejuvenescendo até virar um nada. E foi basicamente o que ele disse que ia acontecer. Ele ia, tipo, desaparecer por causa dessa injeção da Eren. E foi isso. O que ele não contava é que ele ia ter que lutar com o All Might e Bakugou. Se não fosse isso, talvez o plano dele tivesse dado certo. Mas ele teve que lutar muito contra essas coisas aí. Basicamente é isso. O maior... Eu acho que o Correio ele fez ele morrer daquele... Tipo, não fez o Bakugou literalmente chegar e explodir um bebê por... Porque... Não, eu acho que não seria legal. Acho que não seria legal. Ele fez ele matar ele através de um... Foi um recurso aí de roteiro, né? Sim. Ele basicamente matou ele moralmente, né? Mandou a frase final e falou: Não! Tá na hora de Nanau for One, mano. Muito da hora. O cara morreu pelo take do Twitter, né? Porque no Boku no Hero tem muito dessas frases muito cafonas de super-herói. E eu acho isso muito legal. Desculpa quem não gosta, mas eu adoro esse diálogo muito cafona. Porque eu sou muito fã de super-herói. Então, eu gosto bastante dessas coisas. Mas, falando da morte dele, né? O que vocês acham? O que vocês acharam da morte? E o que vocês acham do All For One como personagem? All For One, eu gosto dele por premissa. Eu acho que ele é tão profundo quanto ele precisa ser. Eu não acho que ele é. Eu não acho que ele faz. Ele não faz tanto assim por si só. Eu acho que ele é um bom vilão. Ele é um bom vilão vilanesco. Mas não acho ele tanta coisa assim, não. Mas não acho ruim, não. Achei o final dele. O final dele combina com o tipo de personagem que ele é. E, inclusive, alguns dos melhores capítulos de Boku no Hero, se a gente fizer assim, uns 10 melhores capítulos de Boku no Hero, uns 4 tem ele no meio. Então, com certeza. Então ele é um bom contraste vilanesco. Eu gosto do pouco de caracterização que a gente teve do personagem nos últimos capítulos. Nada que, pra mim, eleve ele a nona potência, mas dá um toque bom na psique do personagem. E... eu sinto que o Bakugou ter sido aquele que finalizou ele foi meio... Foi um pouco aleatório, até eu ver que ele se parece com o irmão dele, né? O irmão gêmeo dele. Mas aí eu relembrei que, tipo, a aparência do... Tipo, nem é com o irmão dele, é o cara que salvou o irmão dele. Tipo, o cara que salvou o irmão dele. Lembra o Bakugou, né? Que foi a pessoa que salvou o Yoichi. Basicamente, quem começou com esse negócio de One for All. Aí eu lembrei que, tipo... Aí eu lembrei que essa informação ela foi dita pra nós, tipo, nos últimos poucos capítulos. Aí eu achei... eu acho que teria sido melhor se essa informação tivesse sido introduzida antes. Não exatamente que... né, a aparência específica do Tomura, mas que o Bakugou, ele lembra ele, nem que seja por vagas palavras do All For One, sabe? Eu acho que a punchline ia ser entregado mais fácil se isso tivesse sido construído em primeiro lugar. Mas não fere nada, não. Não fere nada, não. Isso não move a história pra baixo, apenas não move ela pra cima. Eu acho que é bem engraçado, né? Porque tinha uma piada bem recorrente que o Bakugou era o único personagem principal sem vilão próprio, né? Porque o Deku ele tem o Shigaraki, a Uraraka a Toga, o Todoroki tem o Toya, e o Ida, até o Ida, né, teve o Sten. E o Bakugou não tinha ninguém. Aí o Correio falou, quer saber, eu vou dar simplesmente o All For One pro Bakugou. Eu acho isso hilário. Mas, enfim. Eu não sei, assim, eu sei que muita gente odeia o All For One, eu percebi isso, tipo, agora que ele morreu, né? Muita gente falando que ele é um personagem muito merda. E eu fiquei meio sentida, porque eu gosto muito dele. Porque, assim, eu sempre gostei dele como um conceito, né? Porque é muito interessante isso, porque Boku no Hero tem muito isso, né? Que os personagens eles são muito referentes às suas individualidades. E basicamente o All For One, essa é a pessoa que quer tudo pra ele. E isso é representado através dele roubando individualidades. E também é toda uma figura messiânica, né? Porque ele tem aqueles dois escudos nas mãos que representam a individualidade dele. Tem toda quando ele tava se rejuvenescendo, ele tava quase virando um espírito ali, né? Ele é quase uma entidade iluminada. Sim. E, tipo, quando ele tá dando e tirando as individualidades das pessoas no passado, ele coloca a mão na cabeça deles. Então, tipo, todo esse conceito em volta do personagem é muito interessante.
E eu acho que, assim, as pessoas estão muito na vibe de, nossa, personagem tem aura, personagem tem aura. O que é muito idiota, né? Porque o All For One, ele começou como um personagem muito misterioso e a gente ficava muito intrigado, né? Com isso. Só que quanto mais você entende o personagem e vê outras camadas dele, ele pode ficar mais fraco, no sentido de ele ficar mais humano e ficar menos... ter essa aura, né? De ameaçador, de misterioso. Então, muito personagem perde essa força do mistério. E eu acho que foi o que aconteceu pra muitas pessoas com o All For One, né? Eles gostavam mais dessa aura misteriosa dele, como alguém que estava por trás dos panos e tal. Só que, assim, eu acho que as pessoas estão superestimando o All For One nesse sentido. Porque ele teve uma conversa com assim que ele foi preso, ele teve uma conversa com o All Might, que o All Might perguntava assim, por que você é ruim? E ele basicamente falava assim, você é bom porque você é herói porque você é bom, e eu sou vilão porque eu sou ruim. Então, tipo assim, dava pra ver que ele não era um vilão muito complexo, com muitas questões. Basicamente, ele, assim como o All Might, ele é a representação do que é ser um herói, o All For One é o que é ser um vilão. Eu não acho que ele seja mal por natureza, porque Boku no Hero, não puxa muito essa agenda, porque as pessoas nascem más. Eu acho que não é o caso do Eu acho que ele teria que dele. adicionar muita coisa pra botar um personagem tão completamente assim. Então, eu acho que Boku no Hero, na verdade, subverte bastante isso. Eu acho que o Correio quer deixar muito claro que as pessoas não nascem más, principalmente pra crítica que ele quer fazer. Mas o All For One, ele é uma pessoa que ele é má, ele é mau e pronto, sabe? Ele pode ter algumas camadas por trás disso. Isso eu gostei tanto dos capítulos que mostravam o passado dele. Porque eu gosto muito de relação entre irmãos, relação tóxica entre irmãos. Tipo, eu acho muito interessante quando isso é abordado. Eu gosto muito quando isso é abordado. E é justamente isso que aconteceu na relação do All For One com o Yoichi. Porque o All For One é essa pessoa que ele quer tudo, né? Só que a única pessoa que ele não podia ter é do Yoichi. Então a gente descobre que basicamente todos esses anos do All For One indo atrás do One For All, na verdade não era por causa do poder em si, é porque ele queria o irmão dele de volta e era o único vestígio que restava, sabe? Então, tipo, ele tem toda essa questão possessiva com o irmão dele, porque basicamente assim, ele tem tudo, mas essa coisa que ele não pode ter, coisa, né, entre aspas, porque ele realmente vê o irmão dele como uma coisa. Então, eu acho que tudo isso faz ele ser um personagem muito interessante pra mim. Por isso que eu gostei tanto da finalização dele, né? Porque ele é um personagem que ele rejeita muito as emoções dele, ele rejeita, tipo, precisar das outras pessoas, ele só usa as pessoas, ele era muito abusivo com o Yoichi, da mesma forma que ele foi com o Shigaraki. Então, ele basicamente se moveu crescendo, ele cresceu basicamente usando pessoas, transformando elas em marionetes. E aí o final dele foi basicamente ele literalmente virando um bebê chorão, tipo, deixando as emoções aparecerem. Ele tipo, sendo muito criança, falando assim, nossa, eu odeio tudo, não sei o quê. Totalmente infantil, e eu acho que, tipo, cabe muito, né? Porque ele tava literalmente um bebê e combina muito com a mentalidade do personagem. Então, eu achei isso interessante. E ele falando que ele precisava do Yoichi, né, pela primeira vez, né? Ele não era basicamente, eu quero você porque você é meu. Não, ele pela primeira vez falando que ele precisava do Yoichi, porque, no fim, tem esse paralelo aí bem forte que tiveram o passado do All For One, que ele basicamente era uma criança que nasceu sem nada, a única coisa que ele tinha era o irmão, e o Bakugou é a criança que nasceu com tudo. Então teve um paralelo muito interessante, né, que eu acho que faz eles serem, tipo, se enfrentarem mais, vai dar uma camada a mais, eu acho mais legal. E basicamente a única coisa que o All For One tinha é do Yoichi, então ele perceber que ele sempre precisou do irmão é uma coisa muito, muito interessante pra mim. E é por isso que aí, né, a hora da teoria, eu acho que o All For One morreu, sim, de fato, né? O corpo dele tá morto. Mas. Sim, ele morreu. Mas os vestígios dele ainda estão vivos no Shigaraki, isso é um fato. Então eu acho que ele ainda vai aparecer, tipo, não vai ter uma batalha literal, né? Mas acho que vai ter uma batalha mental ali entre ele e o Shigaraki. Eu ainda acho que isso vai acontecer, porque ele falou que tinha uma carta final que ele não usou. E porque também eu acho que, tipo, trabalhar toda essa relação dele com o irmão e não ter uma finalização entre os dois, eu acho meio #paia. Então eu tô, assim, com esperanças que o Correio, ele vai trazer isso de volta nesse aspecto do All For One. Não, tipo, voltar ele fisicamente, pelo amor de Deus. Não, isso aí não, isso seria horrível. Mas ele voltar, tipo, assim, como um vestígio mesmo, pra tentar manipular o Shigaraki e ter um último confronto aí com o Yoichi. Eu acho que seria interessante, eu espero que isso aconteça, pra dar uma conclusão, porque o All For One também é um personagem muito importante pro Shigaraki. Então eu tô torcendo pra que isso aconteça. E tem uma teoria muito forte aí, né, que o All For One que deu o decaimento pro Shigaraki. E assim, eu não sou muito entusiasta, né, dessa teoria. Eu prefiro que o Shigaraki tenha nascido com essa individualidade dele. Mas, de novo, né, se o All For One foi quem deu ela pro Shigaraki, seria interessante também, né, porque basicamente tudo de ruim que aconteceu na vida do Shigaraki foi por causa do All For One. Então, tipo, se fosse mais uma coisa, seria interessante, porque a gente sabe que, no momento, a única tragédia do Shigaraki é o
estado mental dele, né? Ele é muito instável. Então a mentalidade do Shigaraki é a fraqueza dele. Então eu acho que descobrir uma coisa dessas poderia deixar ele bem instável. Mas eu não sei, né? Eu tenho esperanças aí que não é a última vez que a gente viu o All for One, mas claro, fisicamente eu espero que tenha sido. Da minha parte, eu acho que a Emily falou o que eu penso, apenas não a parte que tirou a chavinha do. Essa parte é interessante do personagem pra mim, que é tipo. Agora eu vou ter que lembrar, peraí que eu esqueci. O que você tá falando? Ah, sim, que sobre o All for One ser positivo. Que eu acho que o All for One ele querer o One for All é particularmente interessante pra mim, porque ele foi a primeira coisa que ele quis na vida, né? Que ele obteve na vida dele. Então o apego dele é quase como um apego também a esse pensamento dele, a filosofia. Afinal, a primeira vez que ele pensou que ele quer alguma coisa foi através desse cara. Então. Perder isso é algo muito forte pra ele. A minha diferença além disso, né, a minha diferença da minha opinião pra opinião da Emily, que eu acho tudo que ela, eu concordo com tudo que ela acha. A única diferença pra mim é que como não foi muito abordado, como não foi muito aprofundado o que se tem sobre o All for One e sobre o Bakugou e os paralelos entre eles não foi muito abordado na luta entre eles, eu não acho que isso é uma coisa particularmente incrível, mas eu concordo que eles existem. Eu não acho incrível também, não. Eu acho que a introdução do Kudo como algum paralelo com o Bakugou foi, sim, muito abrupta, né? Isso nunca tinha sido mencionado antes. Claramente foi um artifício de roteiro, né? Pro All for One perder o controle, porque isso tinha que acontecer pra ele ser derrotado, né? Mas, de qualquer forma, como você falou, não leva a história pra baixo, sabe? Só não eleva, mas, enfim, eu acho que a luta entre eles foi muito legal. Porque o Bakugou é uma pessoa muito egoísta, né? Ele é, tipo... Egoísta não, né? Uma pessoa orgulhosa, é a palavra que eu tava procurando, orgulhosa. Ele gosta muito da individualidade dele, tipo... Então, é muito interessante, né? Porque o All for One tem todas essas individualidades. E ele falou assim, não, eu só preciso de uma, que é a minha. Então, é bem legal ver tudo isso. Eu particularmente, eu não tava aqui na última vez quando falamos, tá? Então eu vou falar aqui, eu particularmente gosto que o Bakugou, ele tenha uma habilidade tão absurda, mas tão absurda que ele consegue, mesmo que seja um All for One super nerfado, ele consegue ser, ele é um dos únicos caras que consegue fazer isso só porque ele é um cara extremamente privilegiado e essa sempre foi a natureza do personagem e ele finalmente abraça esse privilégio da maneira que deveria e ele usa esse privilégio pelo bem dos outros conscientemente, de forma definitiva agora. Não vou dizer pela primeira vez, mas de forma definitiva. E a melhor parte do capítulo é o Bakugou ironicamente tentando levantar o braço que nem o All Might, porque ele ainda é fãzaço desse mano, só que aí ele cai e aí ele faz meio torto ali. Achei da hora. É muito legal, né? Basicamente, eu acho que essa vai ser a conclusão do personagem dele. Claro que não vai ser a última vez que a gente vê ele, mas acho que vai ser. Imagina, eu acho que vai ser plot no prólogo. Assim, no prólogo não, no epílogo. Vai ter ele lá, claro, mas eu acho que assim, para desenvolvimento de personagem, eu acho que a construção dele acaba aí, é a conclusão de personagem. Então, pra mim, foi excelente, né? O Bakugou, assim, sem dúvidas, é um dos melhores personagens de Boku no Hero. Eu acho que até quem não gosta concorda com isso, porque o Correio, ele foi muito minucioso, né, construindo o Bakugou. Não é que ele seja muito complexo de entender. Ele, na verdade, é uma pessoa muito simples, e ele trabalha muito bem essa simplicidade do personagem. Então é muito legal ver ele. Parte da coisa dele é que ele é uma pessoa muito simples, e isso tornou ele alguém simplório. Exato. Mas, o Hobbs, por que você não tá opinando? O Hobbs tá aí? O Hobbs eu tô aqui. Opina. Fala aí, fala que cara, a única opinião fala a verdade, então lixo. Não, a única opinião que eu tenho desse capítulo, que bebê feio, puta que o pariu, cara, meu, nossa. Não, o bebê é muito horroroso, meu Deus do céu, que bebê feio. Cara, assim, só a discussão, o Stan, eu gosto muito de Stan, mas como vocês falam, é muito distante, obviamente, né? Mas é o que, né, o Horikoshi nunca quer fazer nada. É quando ele quer ficar ruim, tá ligado? É foda. O Overhaul lá, aquele lá que tem o bico de corvo lá, o Overhaul. Isso, puta, eu acho um vilão merda. Porque assim, vilão que é por ser mal, o que é bom? Ele tem personalidade, carismático. Ele não é, cara. Ele é uma merda, tá ligado? Ele quase destruiu pra mim o Boku no Hero inteiro. Aquele arco é horrível. Eu odeio aquele arco, mas a luta do Midoriya com o Overhaul é legal. Tá, de resto, a única coisa que salva esse arco final inteiro é o Bakugou. De resto, podia não existir, tá ligado?
Fala sobre o capítulo de hoje. De hoje não, né? O último capítulo não, que saiu. A única coisa decente desse arco Só inteiro... que o bebê é feio? Não, o bebê é feio e a única coisa que se salva desse arco final inteiro é o Bakugou. Eu gosto muito dele. Eu gosto da personalidade, tipo, literalmente explosiva, tá ligado? Ah, eu caguei pro All For One lá, mano. Foi uma merda lá, que é literalmente só o contrário do All. Sem graça e sem personalidade, é isso, tá ligado? Genérico sem graça, mal genérico feito, e sem mal graça, tá ligado? escrito. Tipo, ele é só aquele cara sem cara e fala, eu sou mal, eu vou matar todos, tá ligado? Teve o capítulo, tipo, da introdução, tipo, não da introdução, tipo, do passado dos dois eu acho legal, mas de resto. Ele só foi, tipo, uma pontezinha pra mostrar como o All Might é muito foda, tá ligado? Tipo, ele derrotou e falou, aí o All Might levantou a mão e todo mundo chorou no cinema, tá ligado? Foi isso só.